Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Elevada Matemática e este, pessoal, é o segundo vídeo de uma série de 4 vídeos sobre regra de 3 composta, tá? Vamos então ao enunciado. 30 operários constroem uma casa em 6 dias, trabalhando 8 horas por dia. Em quantos dias 24 operários construirão uma casa idêntica à primeira, trabalhando 12 horas por dia? Opções, né? A, 2 dias. B, 3 dias. C, 4 dias. Letra D, 5 dias. Letra E, 6 dias. Ok? Então, olha só. Primeira coisa a ser feita, organizar as grandezas, respectivamente, né? As grandezas. Então, operários, né? 30 operários, aqui ó, 30 operários, depois 6 dias, tá, ó, 6 dias, depois 8 horas por dia, tá vendo? 8 horas por dia. Em quantos dias, ó, é a incógnita, que é o X, 24 operários, certo? 24 operários construirão uma casa idêntica à primeira, trabalhando 12 horas por dia, tá? Então, a primeira coisa a ser feita é essa organização das grandezas. Ok? Pessoal, chegamos a esse ponto aqui, essa primeira etapa, você ainda está ih, professor, eu não estou entendendo muito bem esse negócio de organização. Eu faço a seguinte sugestão, que você acesse, né, outros 4 vídeos. Esses outros 4 vídeos vai aparecer aí um card, que é a sugestão de 4 vídeos, né? É uma série de 4 vídeos sobre regra de 3 simples. Por que eu estou mencionando isso? Porque para você conseguir entender e fazer muito bem uma regra de 3 composta, você precisa entender e fazer muito bem uma regra de 3 simples, tá? Então fica essa minha sugestão. Então olha só. Depois que nós fizemos aqui a organização das grandezas, o que nós vamos fazer agora? Vamos fazer, pessoal, de forma particionada, vou chamar assim de forma particionada, a análise, uma análise particionada. Como assim? Eu vou pegar a grandeza que está faltando, né, justamente que tem uma incógnita, e vou fazer comparações com as outras grandezas que estão completas. Por quê? Porque eu preciso identificar se a relação entre elas são grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, tá bom? Então vamos lá. Então primeiro eu organizei aqui dias e operários, tá? Observe que eu transcrevi de forma, né, mesmo os números escrevi, tá? E não alterei nada, tá vendo? 30 operários, 24 operários, ó, 30 operários, 24 operários. 6 dias e aqui X, ó, 6 dias e X. Beleza. Então vamos pensar no seguinte. A seta no sentido para cima indica que a grandeza está aumentando. Seta no sentido para baixo indica que a grandeza diminui. Ou seja, essa seta ficou para baixo porque nós tínhamos 30 operários e agora houve uma redução, né, para 24 operários. Então a grandeza, né, houve uma redução. Então é seta para baixo. Agora, para que essa seta fique para cima, por que ela ficou para cima? Porque olha só, foi o seguinte, 30 operários, eles conseguem realizar uma determinada atividade, uma determinada tarefa, em 6 dias. Observe o seguinte, se eu diminuir aqui a quantidade de operários, e eu quero que esses operários realizem a mesma tarefa que esses 30 operários realizaram em 6 dias, aí eu te pergunto, você acha que eles vão precisar de mais dias ou de menos dias? Claro, eles vão precisar de mais dias para realizar essa mesma atividade, né, que os 30 operários realizaram, tá? Então, nesse caso aqui, aumentou e aqui diminuiu. Essas duas grandezas são grandezas grandezas inversamente proporcionais. Beleza? Vamos agora à nossa próxima análise, que está relacionada com dias, né, e hora por dia. Observe que eu fiz uma transcrição, né? Reescrevi aqui novamente, ó, 6 e aqui X e aqui 8 e 12, ó, igual tá aqui, tá bom?
Beleza. Então, de novo, a questão das setas, porque elas vão nos ajudar na questão da análise das grandezas. E aqui observem, né? Eram, aqui no caso, 8 horas por dia. Depois passou para 12 horas por dia. Então, a seta ficou para cima. Por quê? Porque houve um aumento, né? Ok. Professor, por que essa seta ficou para baixo? Olha só. Verifica aqui comigo, ó. Trabalhando 8 horas por dia, uma determinada atividade foi realizada em 6 dias, ou seja, ela foi completa em 6 dias, beleza? Foi, né? Agora, olha só, se para realizar essa mesma atividade, ao invés de trabalhar, né, ao invés de serem utilizadas 8 horas por dia, for utilizada 12 horas por dia, você acha o quê? Que essa atividade ela será realizada, né, será finalizada em mais dias ou menos dias? Em menos dias, né? Então, aumentei o número de horas por dia de trabalho, com relação aos dias, né, vai diminuir, vai ocorrer uma redução. Por isso que a seta ficou para baixo. Agora, olha só. Feito isso, eu percebo que eu tenho diferenças entre as minhas grandezas, vou chamar de grandeza protagonista, né? Por quê? Porque ela tem a incógnita. Então, observe que os sentidos dessas setas estão diferentes, certo? E o objetivo é que elas fiquem no mesmo sentido. Por quê? Para que eu possa transportar aqui, ó, essas informações na forma de uma proporção, tá? Então, olha só, o que eu vou fazer? Eu vou transformar esse esquema aqui, essa análise, em uma análise equivalente a esta. Por quê? Porque eu escolhi, né? Marquei que essa primeira análise aqui, eu quero que a seta fique para cima. Então, para que essa seta, que essa grandeza aqui, fique para cima, e essa daqui também fique para cima, eu tenho que fazer uma equivalência nessa daqui. Ou seja, observe que eu vou escrever os números na mesma ordem, certo? Não mudei nada, eu vou só mudar a questão da ordem das setas. Então, eu quero que essa seta fique para cima, no mesmo sentido que esta. Então, olha só, essa seta ficar para cima, o que vai acontecer com essa? Vai ficar para baixo. Por quê, professor? Porque, lembra que nós fizemos a análise aqui, essas grandezas são grandezas inversamente proporcionais, ou seja, se eu quero que esta aumente, a outra tem que diminuir, beleza? É isso. Então, eu vou usar essas minhas duas análises para montar a minha proporção. Então, olha só, como é que vai funcionar? Eu vou escrever aqui, ó, 6 está para x, a seta para cima, e aqui embaixo a seta tem que ficar para cima também. Então, perceba o seguinte, professor, o que significa esses dois números aqui? 24 está para 30. Se o senhor falou que nós vamos utilizar esta primeira análise e esta segunda, eu não entendi por que ficou desta forma. Na realidade não deveria ficar 30, o senhor não deveria escrever 30 aqui e 24 aqui? Não. Por que não? Porque olha só, olha o sentido dessa seta, tá para baixo. Essa aqui está para cima, então significa dizer que eu tenho que escrever de forma invertida. Então, ao invés de escrever em cima 30 e aqui em 24, tem que ser o contrário. Quando essas setas, ó, tá vendo? Elas estiverem sentidos opostos, nós precisamos escrever os números, né, invertido, tá? Então, por isso que fica 24 sobre 30. Agora, olha só aqui. Aqui ficou 12, está para 8. Por quê? Olha para cá. Essa seta está no sentido para baixo, está diferente dessa. Quem está mandando na questão, né, a referência é essa seta, essas duas setas aqui. Então, se essa seta está para cima e esta está para baixo, eu tenho que também escrever esse número da mesma forma? Não posso escrever aqui 8 está para 12, tem que ser o contrário. 12 está para 8. Feito isso, pessoal, agora nós temos uma proporção, e aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos multiplicar meio pelos extremos, né? Meio pelos extremos. Mas antes disso, nós vamos simplificar essa parte, ó, 24 vezes 12, tá vendo? 24 vezes 12 vai dar 288. Pronto, escrevi aqui. Depois, 30 vezes 8. 30 vezes 8 vai dar quanto? 240. Pronto, 240. Agora eu faço meio pelos extremos. Então vai ficar 288 vezes x, 288x
Depois, o 6 vezes 240. 6 vezes 240. 6 vezes 240, tá aqui o esquema, né? Que é 1440. Escrevi aqui. Agora, nós precisamos deixar em evidência o valor de x. Então, o que eu fiz? Dividi o primeiro membro e o segundo membro por 288. Então, nós vamos ter como resposta 5. Aqui está a divisão, né? Ou seja, vai ser 5. Ou seja, falei ou seja 2 vezes, né? São necessários, na realidade, 2 dias. 2 dias não, 5 dias. Acabamos de descobrir 5, como é que eu estou falando 2? Então, são necessários 5 dias. É o valor de x, beleza? Pessoal, então chegamos à nossa resolução, né, ao final da nossa resolução. Mas antes de finalizar o vídeo, pessoal, eu não poderia deixar de lembrar você. Caso você esteja assistindo, né, até agora, é claro que você, com certeza você gostou, eu venho fazer um pedido a você. Que você não deixe de dar o seu like, deixar o seu like, se inscrever no canal, porque dessa forma você vai estar ajudando ao canal a crescer, né, no caso, e o objetivo do canal, que é o quê? Que é divulgar essas informações para mais pessoas. Esse é o objetivo do canal, fazer com que essas informações, que esse conteúdo chegue a mais pessoas, e pessoas, porque esse conteúdo ele é relevante, né, e assim, se você ficou até agora, você entendeu que esse conteúdo é relevante. E fazendo isso, o YouTube também vai entender que é relevante e aí ele vai divulgar para muito mais pessoas, tá bom? Então é isso. Muito obrigado por você ter assistido e até o nosso próximo vídeo. Tchau!